Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI, aprendendo muito sobre essa questão de jejum, abstinência, sobre essa questão dos nossos propósitos, melhor dizendo, e isso está sendo muito bom, porque às vezes nós temos algumas ideias diferentes disso e nem sempre cumprimos bem, até mesmo por falta de informação e formação. Por isso, hoje o programa Você Pode Ser Feliz está levando até você uma explicação bem mais clara sobre estes propósitos e sobre a Quaresma. Leontina Mônica da Silva, de Juiz de Fora, em Minas Gerais, toda a família diz assim, ó, toda a nossa família é devota de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Que bom, continuem nessa devoção. Pede oração pela cura de sua coluna, pela sua irmã Mônica, pede também por Conceição, Maria do Carmo, Clotilde, pelos netos e por toda a sua família. Luzia da Silva Soares, de Goiânia, lá em Goiás, pede oração pela sua situação financeira, pede pelo seu filho Paulo Henrique, por Jason e Maria Aparecida e também pede sabedoria. O Educandário Madriguel, do Rio de Janeiro, lá na capital, pede oração, quer dizer, quem liga pede oração por ela mesma, uma pessoa, uma senhora talvez, pede por Fernando César Silva, por toda a sua família e também pela união de todos. Que bom, é sempre muito bom a gente pensar em tudo isso. Irene Pereira da Silva Alves, de Riacho de Santana, lá na Bahia, pede oração por ela mesma, por toda a sua família, por seus familiares. Quem também faz o seu pedido é a Maracélia Quintana, de Matão, no interior de São Paulo, pede oração por Lúcia, para que os seus exames não deem nada. Claro, que bom. Vamos pedir sim, vamos colocar nas nossas orações. E também uma oração em agradecimento por Marcelo Quintana, por Valdecir, por todos os funcionários também aqui da Rede Século XXI. E, claro, todos colocar em oração. E também pede para abrir a porta para emprego dela mesma. Claro, vamos pedir isso sim, viu? E temos outros pedidos aqui que daqui a pouco a gente apresenta, claro, para a gente no final do programa rezar. O senhor vê, Padre Carlos, que são pessoas de vários lugares do país, né? Da Bahia, de Minas, de Santa Catarina, de vários lugares. Isso é muito bom, né? Pessoas que colocam as suas intenções para que a gente reze por eles, né? E também estão assistindo, né? Claro, estão assim sintonizados aqui na nossa programação e de uma maneira muito especial no programa Você Pode Ser Feliz. E eu fico muito triste quando a gente tem que dizer assim, olha, meu querido convidado, daqui a pouco a gente tem que encerrar a nossa conversa, mas de maneira especial, eu queria que a gente pensasse um pouco nessa questão do jejum, que ficou muito clara essa questão para a gente, eu tenho certeza disso, sobre essa questão da abstinência, sobre a questão do jejum, essa diferença que a gente faz, isso é muito bom. Agora, quando a pessoa tem dificuldade de perceber, por exemplo, olha, a Quaresma, que tipo de propósito eu posso fazer? Existe alguma, eu diria, da própria igreja, alguma dica em especial que isso, olha, eu quero ter uma vida nessa Quaresma, uma vida espiritual um pouco mais intensa. Que dica que a gente pode dar para essa pessoa? A própria Quaresma já orienta, né, nesse sentido, né? Uhum. Primeiro, uma vida de oração mais intensa, uhum. né? Um olhar para com os pobres. E também a questão do encontro consigo mesmo, que seria através da penitência ou da confissão. Então, ela já nos lembra esses elementos e nos convida a termos uma atitude, vamos dizer assim, mais madura de fé com relação a isso. Então, um olhar mais centrado na proposta da fé. Não mexendo muito com questões políticas, ritmo de vida, questões profissionais, mas olhar um pouco mais para a sua fé e quanto você está dedicando e como está se dedicando a essa fé. Eu acho que é um tempo que a pessoa pode até se reencontrar mais com a própria igreja, não é? Verdadeiramente. Não só com a igreja, mas também com ela mesma, né? No sentido de um momento de espiritualidade maior. Por exemplo, participando desse retiro que a TV Século XXI está propondo. Isso. Ou também separando um dia durante o mês ou durante a semana que eu vou parar com o meu ritmo, podendo ser um sábado, um domingo, que eu reduzo o meu ritmo para fazer um momento mais de interiorização. Separando, mesmo em casa, né? Então, eu estou acostumado a sair, vou comer fora, depois eu vou visitar um amigo, eu vou dormir.
então eu vou parar esse dia ou este meio-dia com um propósito também. Como se a pessoa vivesse, assim, desacelerasse, né? Exatamente. Para ouvir um pouco mais a Deus, aquilo que Deus tem a dizer a essa pessoa, né? E até um clamor dela própria, que às vezes tem alguma coisa latente, ou seja, ela precisa de um momento de oração, ela precisa de uma palavra de ânimo, e ela não percebe isso pela correria. Ou às vezes até pela agitação de trabalho, família, escola, crianças, marido, esposa, né? E acaba não ouvindo a si próprio também. Eu acho que é importante a gente ter claras essas questões, viu? Termos claras essas questões, porque às vezes nós vivemos nós padres, por exemplo, também temos uma aceleração às vezes que elas vão até mesmo contrárias ao ritmo que o próprio Deus pede da gente. A gente vive um momento assim, que você tem que fazer tudo, tem que estar em tudo, e a gente acaba dizendo para as pessoas assim, não, olha, desacelere um pouco, né? Fique mais tranquila, aproveite a quaresma para isso, mas às vezes nós temos que nos cuidar também. Senão, quando você vê, chega ao final da quaresma, você esteve presente com todo mundo e você. Exatamente. Como é que fica isso? Então, assim, a gente também olhar para dentro da gente também, né? Senão a gente se confunde um pouco. Quaresma, todos nós sabemos que tem a questão da campanha da fraternidade como referência também em relação à questão da reflexão. Como é que o senhor vê o tema da campanha da fraternidade esse ano? O senhor gostou? Achou que foi um tema que vai nos ajudar ou está nos ajudando a entender um pouco essa questão do serviço? Principalmente, né, com a foto do Santo Padre. É bonito o cartaz, né? Mostrando ele servindo. Então, mostrando que a gente precisa começar a olhar para o outro com um olhar diferente. Não como coisa, não como número, mas alguém que tem sentimentos, que quer da nossa parte uma atenção, um ouvido, um colo, uma presença. Então, a quaresma vai nos ajudar que o serviço que o Santo Padre mostra é um serviço global. Não é só lavar os pés, é acolher, é ser generoso, paciente. Então, é uma mudança, é um olhar diferenciado sobre a sociedade, sobre nós e principalmente a relação igreja com sociedade. Mostrando esta vinculação, mostrando que fé e vida não são coisas separadas. Elas vivem e caminham juntas, lado a lado, com características próprias, claro, mas que traz muito benefício quando nós conseguimos fazer a sintonia dos dois. Entendo. Agora, a questão desse gesto, quando a gente vê no cartaz, esse gesto do Papa de lavar os pés, que a gente, toda quinta-feira santa, né, toda a igreja trabalha isso, e é um dos momentos centrais, eu diria, para que as pessoas entendam essa questão do serviço. Esse gesto de Jesus é algo que convida cada um de nós a pensar muito nessa dimensão de como você se colocar, até pela questão do gesto de humildade que a quaresma pede, né? Se colocar, eu diria assim, na vida da outra pessoa, porque esse gesto de servir, de lavar os pés, é justamente isso, olha, eu quero te ajudar, né? A questão da compaixão, da misericórdia. Como é que o senhor entende esse gesto de lavar pés? Ele também, no meu entendimento, vai tá também... inclusive na tela lá. Quem está em casa está vendo o cartaz, esse gesto de lavar pés, como a gente tem falado sobre ele. Porque ele vai de encontro com o irmão necessitado, que às vezes a gente não olha, não presta atenção. Então a campanha também alerta isso. Alerta também para que a gente olhe com mais atenção para todo mundo que nos cerca. Porque às vezes a gente, na nossa correria, deixamos passar muitas pessoas. Elas deixam de existir, elas são só um obstáculo que eu ultrapasso para entrar no ônibus, que eu ultrapasso para chegar primeiro andando na rua. Então, o olhar caridoso que a campanha mostra, e esse olhar do Santo Padre também, é um olhar de mostrar para cada um de nós que há pessoas, ou seja, a ação de Deus em cada uma delas e que a gente precisa reconhecer. Então, como é que a pessoa em casa poderia entender esse gesto de Jesus? Se a gente tivesse que traduzir isso numa palavra, numa frase, num pensamento, lava pés. Quando Jesus chegou e disse, vou lavar os pés de todos e quero que vocês repitam esse gesto.
como é que, quando a pessoa for, que está em casa, vai participar da Quinta-feira Santa, quando ela ver aquilo que está na campanha, a foto do Papa, o gesto de lavar os pés, quando ela ver os padres, que ela participar da Santa Missa, ver esse gesto, como é que a gente pode traduzir isso para ela? O que significa o lava-pés? Eu diria, se pede uma palavra, a questão da misericórdia. A misericórdia é sentir a mesma dor que o outro na mesma intensidade. Não é como paralelo, mas é sentir. A misericórdia de Deus ele se coloca no lugar do outro. E sente e vive aquela dor. E aí, automaticamente, o resgata. Jesus Cristo fazia muito bem isso quando as pessoas, cegos, paralíticos, pessoas que tinham qualquer deficiência, e Jesus reintegrava a pessoa, né? Tocava na pessoa. Esses gestos todos que nós temos muito prazer em dizer isso nas nossas homilias, né? Levantar a pessoa, trazer a pessoa de volta ao convívio, isso era muito próprio de Jesus, dentro dessa questão da misericórdia. E isso que o Santo Padre mostra também nesta foto, mostra esse grande amor da Igreja por aqueles que precisam. Né? E não só olhar e dizer, olha, você precisa de ajuda, mas vai ao encontro, o resgata. Aliás, o Papa Francisco tem demonstrado muito isso, né? Nos seus textos, nas suas homilias, nas suas falas, também nas suas pregações, esta preocupação que nós temos que ter com a outra pessoa. Volta e meia, ele coloca isso de uma maneira... O senhor tem percebido, tem acompanhado isso?